É isso aí, a gente já começou a ouvir aí, vocês acompanharam a primeira reunião da CPMI do 8 de janeiro, que tenta votar hoje o plano de trabalho, ou seja, os próximos passos, né? Definir quem serão os primeiros a serem ouvidos nesta comissão. A expectativa, todo mundo sabe, é que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, estejam nessa lista, entre outros nomes que foram citados pela relatora, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também a expectativa de que sejam ouvidos integrantes do atual governo, governo Lula, como representantes do Gabinete de Segurança Institucional e também do Ministério da Justiça. O CNN Dois Lados de hoje recebe os deputados federais José Medeiros, do PL, e Fernanda Melchiona, do PSOL, para saber, senhores, qual o melhor plano de trabalho a ser definido pela CPMI. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, deputada. Bom dia, Basílio. Bom dia. Eu vou começar hoje com o deputado José Medeiros. Deputado, a gente vê que a relatora, a senadora Elisiane Gama, ela elenca uma série de eventos ou situações que antecederam o 8 de janeiro. Ela fala, por exemplo, do dia da diplomação de Lula, no 12 de dezembro, em que houve uma tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. Também fala quando identificaram aquela bomba no caminho para o aeroporto de Brasília. Então, seriam fatos conexos na avaliação da relatora com o 8 de janeiro. O senhor concorda que estes fatos, que seriam atos preparatórios do dia dos ataques aqui em Brasília, também sejam objeto de investigação? Então, Basília, é muito importante a CPI trazer luz sobre todos esses fatos, e eu creio que o plano de trabalho da relatora ele deve ser calcado no porquê, quem, como e onde, né? E essa linha de raciocínio bem conhecida pela imprensa. Mas é o jeito bem claro de trazer luz sobre tudo que nós estamos falando aqui. Veja só, o porquê é muito importante a CPI dizer, trazer essa informação também, porque o onde, como e quem, a gente já sabe, né? A CPI vai só trazer, corroborar e colocar no relatório. Agora, o porquê é bom a gente discutir, trazer um debate sobre isso. Eu sempre tenho discutido por que essas pessoas foram às ruas e também por que essa questão é importante. Veja só, é importante porque não se trata de 2 ou 3 pessoas, não se trata daquelas 2.000 que foram presas. Se trata de boa parte da população que pensava mais ou menos, pensava e pensa mais ou menos igual aquelas pessoas que foram para as ruas. Não igual as que quebraram e as que depredaram. Mas eu digo, o fato delas terem ido para a rua tem um quê, e a CPI deve trazer isso em tona. Inconformado com a derrota de Bolsonaro, diriam uns. Mas eu digo o seguinte, foi a falta de transparência que nos trouxe a isso. E a CPI é importante para que, se trouxer essas respostas todas, a gente não tenha esses fatos se repetindo mais no Brasil. Eu digo isso porque se o TSE, e aqui falo com todo respeito, se o ministro Alexandre tivesse dado as respostas que as pessoas queriam, ninguém teria ido para a rua, né? E outra, só dizendo o seguinte, a CPI, ela não pode já começar pensando e afirmando fatos, né? O chamado atos preparatório do dia 12, aquilo ali foi um fato isolado em relação à Polícia Federal devido à revolta com a prisão do cacique Tererê, que está preso até hoje. E, lógico, a explosão lá não tem nada a ver com o fato da Polícia Federal. Então, a CPI vai precisar separar todos esses atos. Eu vou passar a palavra agora para a deputada Fernanda Melchiona, puxando pela mesma questão. A senhora acha que estes
fatos, né, essas situações que antecederam o 8 de janeiro também devem ser investigadas, tanto o dia da diplomação de Lula, quanto a identificação dessa bomba no caminho do aeroporto. E ainda a relatora incluiu na sua proposta de plano de trabalho que seja investigada a atuação da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições. Isso foi motivo ali de discórdia, né, de outros parlamentares que acham que ela está indo muito atrás, né, está puxando muitos fatos para tentar justificar ou explicar o 8 de janeiro. Qual a sua avaliação, deputada? Olha, Basília, eu acho, na verdade, que poderia ir um pouquinho mais para trás, né? Na verdade, Zé Medeiros, esse discurso de colocar em dúvida a urna eletrônica foi uma narrativa bolsonarista construída quando o Bolsonaro viu que ia ser derrotado na eleição. Uma estratégia golpista, muito similar com o que o Trump fez nos Estados Unidos, que infelizmente também rendeu o Capitólio americano. Aqui foi o ato golpista do 8 de janeiro, mas que não foi um raio no céu azul. As pessoas não foram às ruas protestar, as pessoas fizeram um ato golpista pedindo golpe militar. E isso aconteceu desde o final da eleição com os acampamentos golpistas, que teve uma rede de financiamento privada e tem investigações já, mas a CPI pode ir além, pode quebrar sigilos fiscais, sigilos bancários e acelerar o tempo jurídico dessa investigação no Supremo Tribunal Federal. Passou por obstrução de rodovias, que é óbvio, numa manifestação por direitos, por povo lutando por salários, por reforma agrária, são manifestações inclusive necessárias numa democracia, mas uma manifestação claramente golpista é inconstitucional. Quando, em 1988, se garantiu uma nova Constituição, foi um balanço de 21 anos de ditadura civil-militar e uma luta política que a sociedade brasileira organizou para sair dos anos de chumbo e garantir liberdades democráticas todas duramente conquistadas na Constituição Federal. E o que nós temos é uma tentativa de uma extrema-direita que é minoritária socialmente e que quer, sim, novas tentativas de golpe. Olha o que foi a fala do Heleno essa semana na CPI, né, da Câmara Distrital. É um escândalo. E a ausência de justiça de transição daqueles 21 anos também permitiu, né, que esses defensores do indefensável seguissem recebendo poupudas aposentadorias, votando dentro dos órgãos do Estado brasileiro, e na primeira oportunidade, quando a extrema-direita bota a cabeça para fora, veio, lamentavelmente, essa extrema-direita minoritária mais golpista. O 8 de janeiro foi o ápice desse discurso. Vou te dizer, Zé Medeiros, quem começou, ou pelo menos potencializou muito esse discurso, foi o próprio Bolsonaro, naquela reunião escandalosa com os embaixadores de outros países, e ele vai responder agora no dia 22 de junho, diante de declarações claramente golpistas. Depois, durante um ano praticamente, ficaram colocando óbice, enfim, criando uma cortina de fumaça, uma teoria da conspiração para justificar os arroubos golpistas que a gente viu desde 2020, no mínimo, desde o início da pandemia, que o Bolsonaro, ao invés de cuidar do povo brasileiro que sofria com Covid, ia em atos golpistas que pedia fechamento de instituições e golpe militar. O filho dele falou do AI-5, que foi o ato mais duro da ditadura civil-militar. Então, eu acho que o plano de trabalho é um bom plano de trabalho, te respondendo, Basília, mas acho que ele pode ir além. Os acampamentos golpistas e a própria interferência e as declarações do Bolsonaro durante o seu mandato já o colocam dentro da CPI como um dos investigados. Olha, e certamente, se for séria, vai ser responsabilizado. A gente está ao vivo com imagens aí da CPMI do 8 de janeiro, que acontece no Congresso Nacional. Então, em alguns momentos, aparecem deputados, senadoras. Aí a gente está vendo a deputada Érica Hilton. Antes, quem falou foi o deputado Alexandre Ramagem, que já foi diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Então, eles estão aí digladiando. É muito interessante, né? Como a política é viva. A gente consegue, numa passada de câmera, ver a posição de um opositor ao governo e, do outro lado, alguém que está mais no campo pró-governista, né? E que entende que no 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe no Brasil. Eles ainda estão discutindo o que vai ser o plano de trabalho, que é o mapa da CPMI. A gente não está nem aí já tratando da aprovação de quem vai ser ouvido, das quebras de sigilo. Os senhores acham que esse encontro de pautas, a CPMI
e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, uma pauta retroalimenta a outra? Ou seja, até lá, até o dia 22 de junho, apesar de toda essa dificuldade para começar pelo plano de trabalho, a CPMI já terá produzido elementos que possam impactar no julgamento do TSE sobre a inelegibilidade de Bolsonaro? Deputado Zé Medeiros. Então, Basília, eu cheguei há bastante tempo aqui na mesma CNN dizer que há uma vontade muito grande já de começar o debate da eleição de 2026. E a inelegibilidade do Bolsonaro não tem nada a ver com os fatos. É uma exigência, é uma vontade política, e isso vai acontecer, não tenho dúvida disso, porque está bem claro, os atos, vamos dizer assim, estão costeando o alambrado, os atos preparatórios e tudo mais. Agora, é óbvio que a CPI ela traz o debate político a todo momento e traz narrativas. Essas narrativas todas, por exemplo, que nem a minha colega deputada disse agora aqui, não tem nada a ver com a realidade, mas faz parte da construção da narrativa, como o Lula sempre diz, porque não importa se aqui a verdade real dos fatos, importa o encaixe da narrativa. Então você veja só, nós não estamos lidando, os nossos adversários não são de hoje. A deputada sugeriu que a gente anteceda. Bom, se a gente for anteceder e ir ligando fatos, daqui a pouco a gente vai estar antecedendo ad eterno e vai pegar lá 2017 os atos em que boa parte do partido da deputada estava envolvido, e inclusive se fosse para pegar com a mesma régua, boa parte estaria preso por tentativa de golpe, então, porque eles foram à esplanada do Ministério, quebraram, queimaram, e fizeram o quê? Pediram a queda do Temer. Eles chamavam, não sou eu que estou dizendo, eles chamavam de contragolpe. Então, veja só, havia ali uma indignação legítima contra o fato, contra o impeachment da presidente Dilma, que era deles, aliada deles, e eles foram para as ruas e fizeram tudo aquilo. Quebraram, feriram 37 policiais, com gravidade alguns, mas nada aconteceu. E agora eles querem uma draconiana pena para todos esses que participaram dessa manifestação agora, inclusive inelegibilidade. Agora, eu fecho dizendo o seguinte, nós estamos tratando com gente que sabe construir isso. Eu sugiro aqui que as pessoas possam ler, a conhecer quem é o lado político da deputada Melchiona, mas não tanto, porque o partido dela é novo, leia o livro de Luiz Mir, para ver o quanto que nós estamos tratando com gente que constrói narrativa e não estão preocupados nem um pouquinho com a coerência dos fatos. Bom, deputada Melchiona, eu vou passar a mesma pergunta para a senhora, serão as suas considerações finais, a senhora vai poder colocar aí seu ponto de vista. Vem da dificuldade para a CPMI começar, né? Olha só, toda essa bateção de cabeça para definir um plano de trabalho. A CPI a gente vai ter aí a produção de depoimentos, de informações que consiga ser rico, né, de notícias, ser rico de elementos antes da definição do TSE sobre a inelegibilidade de Bolsonaro? Ou seja, o que a CPMI está fazendo, a senhora acredita que terá tempo de alcançar a decisão do TSE no fim deste mês? Olha, Basília, eu acho que são 4 semanas, né? 3 a 4 semanas. É possível que boa parte da documentação que já está sendo elaborada e investigada pela CPI do CLDF, pelo Supremo Tribunal Federal, oitivas importantes, mas assim, fatos são fatos, Zé Medeiros. Não adianta construir narrativa. Tem vídeos do Bolsonaro falando que, enfim, criando uma teoria conspiratória, antevendo que ia perder a eleição. Tem fatos, fotos, vídeos do Bolsonaro participando de atos claramente golpistas, minoritários, esvaziados. Enquanto o povo morria de Covid, ele estava lá com a extrema-direita golpista brasileira pedindo golpe militar. Tinha lá faixa, etc., o que é claramente inconstitucional numa democracia, porque é muito fácil para alguns, como
tu, na prática, corrobora, defender ditadura numa democracia é difícil. É numa ditadura defender a democracia, como nós vimos em 21 anos da ditadura civil-militar brasileira. E essa é a diferença entre 2007, quando mais de 100 mil pessoas vieram a Brasília lutar por saúde, educação, contra a PEC, né, da morte, que era a emenda constitucional 95, e não chegou nem perto do Palácio, nem perto da esplanada, porque tinha todo um esquema de segurança muito diferente de um ato golpista, inconstitucional, ilegal, minoritário, com meia dúzia de translocados que eram bolsonaristas. Fatos são fatos. Basta ir na frente dos QGs ou pegar a documentação farta que vai encontrar, eram bolsonaristas nos estados, financiados por uma rede de financiamento de gente que precisa ser condenada e responder civil e criminalmente por esses crimes, que, bom, duraram quase 2 meses por leniência de órgãos, como no caso aqui no Exército do Distrito Federal, que não permitiu acabar com aquele acampamento, mas inclusive apresentou na CPI do CLDF dados de que o acampamento juntou, enfim, drogas, etc. Virou uma bandalheira ali e aquela turma organizou, inclusive, um atentado à bomba que tu disseste no início. Não, mas isso não tem nada a ver, poderia ter acontecido uma catástrofe no aeroporto de Brasília. Um cidadão, né, 2 cidadãos, um inclusive foi assessor da Damares, que foi ministra do Bolsonaro, e tiveram numa audiência pública no Senado, mas tem que ligar os pontos, que nem desenho infantil, para mostrar que fatos são fatos e que nós faremos a luta intermitente para não ter anistia, para que sejam julgados, responsabilizados, criminalizados. O Bolsonaro não tem que ser só inelegível, já deveria estar preso pela quantidade de crimes que cometeu, crimes contra a humanidade na pandemia, crimes contra a humanidade com os Yanomamis, crimes de corrupção como orçamento secreto e tentar se apropriar de joias, né, lá da Arábia Saudita e do Catar, crimes dos mais variados, crimes contra as liberdades democráticas. O que não dá é silenciar diante dessa gravidade. E aí, Basília, concluo por aqui, não é um tema de governo, não governo. Óbvio que eu e o pessoal não jogamos para eleger o Lula presidente, porque um segundo mandato do Bolsonaro seria uma catástrofe para as liberdades democráticas. Mas aqui não se trata de quem é, ou quem apoiou, ou quem não apoiou, é quem apoia as liberdades democráticas e quem quer golpe e quer ditadura. Isso já foi derrotado em 1988, nós vamos seguir a luta para que seja derrotado de novo em 2023. É isso, então a gente seguirá em outros 2 lados aqui, vendo como a CPMI conseguirá ligar todos esses pontos. São 120 dias pela frente para a investigação, que, claro, começa a contar quando finalmente o plano de trabalho for aprovado. Tá difícil, né? Hoje tem 2 sessões aí, a gente vê que o acontecimento desta primeira tá bem sem definição, né? Muitos discursos e nenhuma votação ainda. Bom, conversamos com os deputados federais José Medeiros, do PL, e Fernanda Melchiona, do PSOL. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Até o próximo 2 Lados.